Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, digníssimo representante do Parquê Federal, meu cordial boa tarde. Nesta tarde, o futuro da educação brasileira está em julgamento, por consequente, também está em julgamento um dos pilares principais da democracia, a liberdade. Democracia esta diuturnamente ameaçada por uma iniciativa nefasta e insidiosa, autodenominada Projeto Escola Sem Partido, o qual tem buscado institucionalizar a violação das garantias fundamentais de alunos e professores como diretriz e base da educação brasileira. Esse caráter autoritário e anticonstitucional do Projeto Escola Sem Partido é evidenciado na seguinte postagem do projeto em uma de suas redes sociais, abre aspas, nenhum funcionário público desfruta de liberdade de expressão no exercício de suas funções, nem os ministros do STF, os professores muito menos, já que eles se dirigem a uma audiência cativa, fecha aspas. Esse é apenas um exemplo das centenas de falas em que o projeto se utiliza do discurso de ódio para se referir aos professores do Brasil, a quem se colocam explicitamente como inimigos. A Lei 7.800/2016, Escola Sem Partido, objeto deste julgamento, foi apresentada com base nos anteprojetos de lei que o Escola Sem Partido difundiu por todo o território brasileiro. Todo o corpo da lei é eivado de vícios formais e materiais de constitucionalidade. O vício formal de iniciativa é flagrante. Já os artigos 1º a 4º abrigam inconstitucionalidades materiais ao violarem os artigos 22, inciso 1º e inciso 24, artigo 24, inciso 9º, parágrafos 1º ao 4º, artigo 205, inciso 1º, artigo 206, inciso 2º e 3º, artigo 206 e 7 da Constituição Federal. Já os artigos 5º ao 7º violam a repartição de competência entre os poderes, instituídas pelos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas C e E, e o artigo 63, inciso 1º. A inequívoca existência de todos esses vícios formais e materiais já foram amplamente discutidas por nós, pelo governador de Alagoas, nas razões do veto, pela Procuradoria-Geral da República e pela Advocacia-Geral da União, pelos amicus curiae e pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Não nos ateremos somente às flagrantes ilegalidades da lei, pois o que está sendo julgado neste plenário não é somente a Lei 7.800/2016 de Alagoas, não. O que se coloca em julgamento é o próprio futuro da educação brasileira. De um lado, quem tem medo do conhecimento e do outro, quem tem medo da ignorância. Sim, o medo tem sido a tônica da presente discussão. É chegado o momento desse plenário substituir o medo pela certeza de futuro, como fez brilhantemente nos recentes julgados das ADPFs 457 e 548. O projeto Escola Sem Partido eclodiu do temor que alguns pais têm de que seus filhos sejam diferentes dele. Mas, Excelência, como disse Khalil Gibran, vossos filhos são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Para que a humanidade sobreviva, é necessário que as novas gerações evoluam, e isso implica necessariamente em mudança e aprimoramento da vida social. O que, convenhamos, não seria possível caso as inclinações ideológicas dos pais fossem cristalizadas nos filhos. Daí decorre que essa lei busca algo antinatural. Detém em si, portanto, o germe do fim da civilização humana, posto que pretende emoldurar os filhos de forma permanente e imutável na figura de seus pais. Carl Sagan, em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, denuncia que o obscurantismo e a anticiência se aproveitam de distorções lógicas para fazer parecer que seus argumentos têm embasamento teórico-científico. Não sem razão, os idealizadores dessa lei se aproveitam de falsas pesquisas e, distorcendo dados, afirmam que os professores abusam da audiência cativa de seus alunos para incutir-lhes seus ideais. Citam como exemplo o caso em que professores teriam supostamente abusado intelectualmente de seus alunos e estendem a todos os professores esse comportamento.
O projeto Escola Sem Partido transforma o professor num inimigo a ser combatido e subjugado através da violência e da censura. A violência e censura que o Escola Sem Partido busca retornar ao seio da educação brasileira não é novidade. A história nos alerta dos perigos da disseminação do discurso de ódio contra a produção do conhecimento crítico e aos professores. Em 10 de maio de 1933, em Berlim, no que ficou conhecida como a Noite dos Cristais, militantes nazistas liderados por Joseph Goebbels queimaram livros de autores judeus como Freud, Marx e Einstein. Anísio Teixeira, Paulo Freire e Darcy Ribeiro foram perseguidos por ousar sonhar com a educação que promovesse os ideais da autonomia e emancipação. Galileu Galilei foi obrigado a negar suas descobertas e condenado à prisão sem fim, sendo apenas em 1983 absolvido pela Igreja. Sócrates, acusado de corromper os jovens, foi condenado a beber cicuta. Hipácia de Alexandria foi derrubada de sua carruagem quando se dirigia à academia onde lecionava, arrastada pelos cabelos até uma igreja onde teve suas vestes e sua pele arrancadas por pedra de cerâmica até sua morte. O assassinato de Hipátia é o marco inicial dos mais de 1000 anos de trevas nos quais a humanidade mergulhou. Há um provérbio que diz: é melhor acender uma vela que praguejar contra a escuridão. Excelências, creio que os senhores, como nós, sabem da importância do presente julgamento. Esse mesmo tribunal foi vítima do obscurantismo quando teve um de seus valorosos ministros caçados pela ditadura militar. Vitor Nunes Leal, de saudosa memória. Einstein nos observa, Freud nos observa, Galileu nos observa, Sócrates nos observa, Vitor Nunes nos observa, Hipátia nos observa e clama por viver. Cabe aos senhores ministros a decisão sobre o destino da educação brasileira. 1000 anos de trevas ou a luz? Obrigada.